Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus em Cristo possa te abençoar neste dia maravilhoso. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus Pai seja com você neste dia, em nome de Jesus. Estamos iniciando aqui mais um dia, do nosso pão de cada dia. Estamos iniciando neste dia de hoje para a glória de Deus. Amém? Glória a Jesus. Hoje, dia 13 de maio de 2020, 13 de maio de 2020. Vamos refletir um pouco, na palavra de Deus. O Senhor pôs uma palavra em meu coração. Eu gostaria de compartilhar com você nesse dia de hoje. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos hoje meditar um pouco na palavra sobre chamado para ser santo. Esta é a palavra de hoje. Vamos falar hoje sobre um pouco sobre a santificação, E o texto bíblico que eu gostaria de ler com vocês está aqui. Existem muitos, porque a santificação é um assunto muito abrangente, Mas eu escolhi eu fui direcionado por Deus para ler um versículo que eu gosto muito, É um verso bíblico que eu gosto muito, que está na primeira carta de Paulo à igreja que estava em Tessalônica, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 3, parte A. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Amém? Amados, santificação é um assunto conhecido, Um assunto muito conhecido. Porém, é muito importante nós abordarmos esse tema, porque a palavra de Deus nos diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. É a santificação que nos torna mais parecidos com o nosso Deus. A santificação, ela significa tornar-se santo, consagrar-se, Se separar do mundo, se apartar do pecado. Isso significa santificação. E a palavra de Deus nos orienta que nós devemos ser irrepreensíveis em santidade, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Paulo, que foi o grande doutrinador, do Novo Testamento, ele aqui ele escreveu 7 cartas para 7 igrejas. E ele vai trabalhar aqui um pouco a questão da santidade com essa igreja em especial, a igreja que estava em Tessalônica. E ele vai aconselhar os irmãos que nós devemos ser irrepreensíveis em santidade. No capítulo 4, no versículo 3, ele vai nos falar que Deus nos chamou para a santificação. Esta é a vontade de Deus. A nossa santificação, E a santificação, ela implica em algumas coisas, como por exemplo, vencer o mundo, o sistema mundano, conforme 1 de João capítulo 5, versículo 4. A santificação também implica em morrer para o pecado, conforme Romanos capítulo 6, versículo 2. Nós devemos ser mortos para o pecado, Então, amados, a santificação não significa perfeição absoluta, não é verdade? Santificação não tem nada a ver com perfeição absoluta. Eu já ouvi até alguém dizer que não existe ninguém santo na terra, E isto é um erro, porque a santificação, ela não tem esse caráter
de nos tornar perfeitos, absolutamente, sem mácula, ou sem mancha, ou sem pecado. Não. A santificação, ela trabalha o nosso caráter e ela vem em caráter crescente e gradativo. Então, o termo santificação significa, separar-se do mundo, vencer o sistema do mundo, o sistema caído, pecaminoso, manchado do mundo, não é? Então, por isso que não tem a ver com perfeição, não tem a ver com perfeição moral, e sim, na verdade, retidão moral. Você vê ali Deus tecendo elogios à retidão moral de Jó. A retidão moral de Jó. Existiram homens na terra da qual chamaram a atenção de Deus por sua retidão moral. Ou seja, eles não compactuavam com o sistema mundano, ou seja, eles eram separados do pecado como rotina, do pecado como hábito. Não é verdade? Por que somos pecadores? Porque a nossa natureza é caída. Então, isso tem a ver com caráter imaculado. Tem a ver em ser irrepreensível, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Ser irrepreensível. Então, quando eu me separo do mundo, começo a morrer, não é verdade, para o mundo. Não é verdade? Eu morro para o pecado, me torno a cada dia santo. A santificação, ela é gradativa. Por quê? Porque qual é o papel, o efeito da santificação em nós? A santificação, ela tira o mundo de nós. Quando a gente vem para Cristo, a gente vem mundanizado, manchado, E a santificação, observe e entenda que a regeneração, o nascer de novo, nos tira do mundo, nos resgata do mundo. E a santificação tira o mundo de nós. É uma limpeza gradual que acontece em nós. A santificação, ela é progressiva, conforme 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Nós somos transformados em glória crescente, de glória em glória. Eu gosto muito de citar a passagem de Provérbios, capítulo 4, e parece que versículo 23, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo mais e mais até ser dia perfeito. Então isso faz referência ao nosso estado de santidade crescente, evoluindo, melhorando a cada momento. A santificação é um ato de Deus em parceria conosco. Não é um ato exclusivo de Deus. É um ato em conjunto. Eu obedeço aos seus mandamentos, me separo do mundo, morro para o pecado, e Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo seu Espírito Santo, me santifica. Não é verdade? Conforme Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. E por fim, Deus é santo. E as qualidades de Deus devem ser as mesmas qualidades do seu povo, conforme 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, que está escrito que assim como Deus é santo, nós devemos ser santo. Sede santo como Ele é santo. Amém? Não se esqueça, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Esta foi a palavra de hoje, o pão nosso de cada dia. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome